Graça e paz. Vamos continuar aqui com as nossas leituras que estamos fazendo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Estamos no capítulo 4 e hoje vamos ouvir a leitura dos versículos 14 ao versículo 21. E vamos falar hoje sobre o amor que corrige, a cruz e o cuidado paterno de Deus. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Que Deus revele sua palavra aos nossos corações. No estudo anterior, fomos confrontados com a realidade de que o verdadeiro ministério cristão não acontece sob os holofotes dos palcos, mas nos porões da cruz. Ali, longe das honrarias e do reconhecimento humano, é onde os verdadeiros servos de Cristo remam, invisíveis aos olhos do mundo, mas profundamente vistos e aprovados por Deus. O verdadeiro servo não busca honrarias humanas, mas a aprovação do Cordeiro que foi morto. Não vivemos para os louvores terrenos, mas para agradar ao Senhor que nos salvou. As distrações deste mundo, deste século, nada significam diante da cruz de Cristo, onde Ele morreu por nós e conosco. Aqui está um ponto que você precisa compreender bem. E mais do que compreender, crer. Ele morreu por nós e conosco. Nós também morremos com Cristo, nele, naquela cruz. Não são títulos e cargos que definem um ministério, mas a marca da cruz. O Evangelho não é caminho para posição elevada ou prestígio, mas para o serviço e entrega. Vimos também que a cruz não é apenas uma lembrança do passado, nem um símbolo religioso pendurado nas paredes. Ela é um chamado eficaz, presente, um princípio que molda tudo, nosso coração, nossos relacionamentos e a própria estrutura da igreja. Pois, como testificou com toda firmeza o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida cristã não é algo que vivemos para Deus com nossas forças, nossos esforços,
mas é a própria vida de Cristo em nós. Não é você, é a vida de Cristo em você. Viver para Deus não é um esforço humano, mas uma realidade espiritual. Significa que Cristo vive em mim, significa que é Ele que vive em mim, vive em nós. Só posso verdadeiramente viver para Deus pela vida de Cristo em mim, porque só Ele pode viver para Deus em mim, através de mim. Viver para Deus não é algo que eu faço por esforço, mas algo que Cristo faz em mim. Ele fez por mim, e Ele vive em mim, e Ele faz por mim. Ele me defende, Ele cuida de mim, Ele me mantém. Portanto, em Corinto, Paulo desmascarou uma espiritualidade contaminada pelo orgulho, que é uma coisa terrível, contaminada pela vaidade e aparência. Tinha um grupo lá que valorizava muito a aparência. A cruz de Cristo nos ensina a ver diferente e a nos vermos como de fato somos, dependentes da graça de Deus. Ao ver os outros como irmãos, não como concorrentes. Aqui nós não somos concorrentes de nada, somos irmãos, e é nessa base que temos que nos amar. Temos que viver não para sermos exaltados, mas para que Cristo seja exaltado e para que Ele seja tudo em cada um de nós. E mais, a cruz também nos ensinou que nada, absolutamente nada do que temos ou somos procede de nós mesmos. Tudo é dom, tudo é graça, tudo é dele. Por isso, não há espaço para soberba, orgulho, só para louvor, e muito. E, acima de tudo, reconhecer que tudo o que temos nos foi dado, e por isso não há espaço para a soberba, mas sim para o louvor. Então a cruz não é apenas o lugar onde Cristo morreu, mas onde nós também morremos com Ele. Você pode não entender, ficar meio sem saber, que diante de uma expressão como esta, que Cristo morreu por nós e morreu conosco, que Ele não morreu sozinho, que nós morremos com Ele. Mas quando você admite que Cristo morreu por você, e aí você vai ter que dar mais um passo e admitir que você morreu com Cristo, tudo muda. Muda em você, a sua mente vai ser iluminada e você vai começar a compreender algumas coisas. Essa obra da cruz não nos chama apenas à salvação, mas a uma nova maneira de viver. Uma vida que brota da morte do eu, da carne, do velho homem. Como sementes que precisam morrer para gerar fruto, como Jesus ensinou em João 12, 24, também somos chamados a morrer com Cristo, para que sua vida se manifeste em nós. Vamos ouvir esta leitura, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.
esta vida de Cristo, de Deus em nós, se manifesta. Você vê que aí é dito que ela se manifesta, a vida. Mas é visível? É visível em atitudes, caráter e também em como tratamos e corrigimos outros no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. É exatamente esse espírito que permeia o texto que foi lido para nós, de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 a 21. Paulo descreve como pai espiritual. Ele não busca envergonhar os coríntios, mas despertá-los para a realidade da vida em Cristo, que abrange submissão, humildade e transformação. A cruz nos reconcilia com Deus, mas também nos reconcilia uns com os outros. E essa reconciliação passa pela correção feita em amor. Vamos então passar aqui versículo por versículo do texto que foi lido para nós. Versículo 14, que foi onde iniciamos a leitura. Então aí está dito, você pode acompanhar aí: não escrevo estas coisas para envergonhar-vos, pelo contrário, para vos admoestar como meus filhos amados. Paulo até diz que o seu objetivo não é envergonhar, constranger os coríntios. Esse não é o espírito da correção cristã, porque às vezes é preciso puxar a orelha, tá? Às vezes as minhas orelhas precisam ser puxadas. Mas Paulo está dizendo que a correção não tem esse espírito de envergonhar, constranger. Pelo contrário, o propósito dele era admoestar, corrigir, com intenção pedagógica. Paulo não está condenando, mas ensinando com amor. A admoestação vem de um coração crucificado que busca a justiça de Deus, né? Que não busca a justiça própria, mas edificação. A admoestação vem de um coração crucificado, vem de um crucificado com Cristo, que não busca justiça própria, mas edificação. Somos chamados a corrigir, mas não com dureza, mas com compaixão, como quem também foi crucificado com Cristo. O tema da admoestação compassiva é vital na vida da igreja. Essa correção, essa admoestação, que tem que ser compassiva, ela é vital, ela é muito importante no corpo de Cristo, na vida da igreja. A correção entre irmãos é parte da vida cristã no contexto da igreja. Mas precisa ser feita não com dureza, não com orgulho, e sim com mansidão, como quem também foi crucificado com Cristo. A admoestação é um ato de graça, não de condenação. A igreja é o lugar onde ninguém vive para si. Ninguém vive para si. Quando vive para si, é uma bagunça. É uma confusão, uma atrás da outra. É assim em todos os lugares
onde as pessoas vivem para si. Fomos chamados a viver em comunhão e carregar os fardos uns dos outros e a crescer juntos em Cristo. Esse é o espírito da igreja. Viver para si mesmo é a maior expressão de confusão espiritual. A maior. É o oposto da vida no corpo de Cristo, onde cada membro existe para edificar o outro em amor. Então você para um pouquinho, pensa aí no seu irmão ao seu lado, e você então pode chegar a este pensamento: eu estou aqui para edificar você em amor. Edificar você em amor. Na igreja, aprendemos a viver na dimensão da graça de Deus, servindo uns aos outros e até mesmo quando somos chamados a corrigir. A admoestação não é oportunidade para exaltação pessoal, nem momento para parecer superior ou ter prazer em pisar no outro. Tem gente que é assim: agora chegou a minha vez, você caiu, você precisa agora, então eu vou pisar em você, vou falar um monte de coisa. Mas não é assim a correção cristã. Quem corrige dessa maneira revela o coração orgulhoso de um fariseu, não o Espírito de Cristo. Alguém que ainda precisa nascer de novo. Se alguém tem um osso fraturado, ninguém tentará restaurá-lo com um martelo. Isso seria crueldade, não cuidado. Da mesma forma, não se corrige um irmão com dureza, mas com a sabedoria de Cristo, paciência, que é a paciência de Cristo também, com a mansidão, que é a mansidão de Cristo também em nós, e com o amor, que é dele também. A correção verdadeira é como a mão de um médico, firme, mas delicada, com o objetivo de curar, não de punir. Por isso, não há espaço para condenação ou atitudes farisaicas entre nós. Irmãos, nós não precisamos ser farisaicos. Nós não precisamos fingir nada aqui entre nós. Nada. Eu tenho as minhas falhas e eu não vou fingir que eu não tenho. Eu vou vivê-las diante de vocês, porque Deus trata delas. E muitas vezes através do outro, usando, corrigindo. A correção cristã, tanto para quem dá quanto para quem recebe, nem sempre é agradável. Não é agradável corrigir e ser corrigido. Mas quando feita e recebida à luz da cruz, torna-se um instrumento poderoso de cura, santificação e crescimento. Corrigir ou ser corrigido não é agradável, mas é necessário. É necessário. Hebreus 12:11. Toda a disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Aqui está nítido aqui, não é? A correção não é prazerosa no momento, mas é muito benéfica e depois produz o seu fruto bom, como diz o texto. Mas tem indivíduos que não aceita ser corrigido. Ele é orgulhoso demais, é justão demais,
e ele não aceita. A dificuldade de aceitar correção revela onde ainda não houve cruz. Essa dificuldade de aceitar a correção revela a ausência da cruz na vida dessa pessoa. A falta da cruz na vida de uma pessoa é o que permite a reação exagerada à correção, como ficar magoado, o indivíduo ofendido, se vitimizar ou reagir com raiva. Geralmente mostra que a velha natureza ainda está viva e governando. É o ego ferido, o orgulho que não quer morrer. Quem não experimentou a morte com Cristo vive se defendendo. Não. Vive se justificando e se ressentindo com qualquer crítica que lhe é feita. Quem não experimentou a morte com Cristo vive se defendendo, se justificando, ressentindo. Mas quem morreu com Ele e crê, já não vive mais para si. É o que a palavra de Deus diz na segunda carta aos Coríntios 5,15. A pessoa está livre para ser moldada, mesmo quando isso dói. A admoestação é como cirurgia, dolorosa no momento, mas salvadora. A maturidade cristã é medida não pelo quanto alguém ensina, mas pelo quanto é capaz de ouvir e ser moldado. Toda admoestação deve ser banhada em humildade e em um espírito de restauração. O que nos move não é a ira. Não, agora eu vou lá. Não é isso, não, para. O que nos move não é a ira, é o amor. Não é o orgulho, é a cruz de Cristo. A mansidão, virtude indispensável nesse processo, não é apenas com os outros, mas também com Deus. Você sabia que a mansidão, indispensável nesse processo de cuidado de um para com o outro, ela não é só para com o outro, mas também com Deus. Ser manso é aceitar tudo que Deus permite em nossa vida, sem rebeldia. Corrigir, irmãos, é um ato de amor, não de autoridade. Quando feito com compaixão, pode ser um instrumento poderoso de restauração e crescimento. Quando feito com compaixão, pode ser um instrumento poderoso de restauração e crescimento. A igreja se edifica não apenas com ensino e louvor, mas também com confrontos humildes, espirituais e curadores. Ou você acha que nós não vamos ter confrontos aqui? Vamos sim. E a gente cresce através disso também. Faz parte
Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. É o versículo 15, né? 1 Coríntios 4:15. Paulo diz: eu não estou admoestando como seu preceptor, tutor, instrutor, supervisor de comportamento. Em outras palavras, muitos podem instruir, mas poucos amam a ponto de gerar vida espiritual em outros. Paulo fala como pai espiritual, não como juiz. É importante essa diferença. Ele gerou os coríntios pelo evangelho da cruz. Paulo fala como alguém que gerou os coríntios pela cruz de Cristo por meio do evangelho. Gerar significa aí dar à luz espiritualmente. E Paulo diz: pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Eu vos gerei em Cristo Jesus por meio do evangelho. Paulo está dizendo que por meio da pregação do evangelho, ele, Paulo, foi instrumento usado por Deus para que nascessem de novo, espiritualmente, em Cristo. Por meio do evangelho, o evangelho é o meio pelo qual o novo nascimento ocorre. Se você não prega o evangelho, fica difícil o novo nascimento. Porque o novo nascimento é pelo evangelho. Paulo disse: vos gerei pelo evangelho. Paulo não reivindica para si, mas reconhece que Deus usa a pregação do evangelho para gerar vida espiritual. Paulo se refere a si mesmo como pai espiritual, não por controle ou autoridade, mas por ter sido instrumento de Deus no novo nascimento deles. Ele está dizendo: vocês têm muitos que ensinam, mas poucos que se importam como um pai. Eu, por meio do evangelho, fui usado por Deus para trazer a vida a vocês, em vocês. O evangelho é Cristo. O evangelho é Cristo. Cristo é o evangelho em mim. E tem tudo a ver com a morte de Cristo e com a ressurreição de Cristo e com a nossa morte em Cristo e com a nossa ressurreição em Cristo e Cristo a partir da nossa ressurreição com Ele vivendo em nós. Isto é o Evangelho. O Evangelho é Jesus compartilhando conosco a sua morte e a sua vida. Cristo morreu por nós, nós morremos com Cristo e agora Ele vive em nós, manifestando a sua vida justa e santa. Se for menos do que isso, não é o Evangelho. Pelos critérios do Evangelho, morremos e ressuscitamos em Cristo. E a partir disso, Cristo vive em nós, com todo o seu poder, com toda a sua santidade e com todos os recursos da sua vida em nós. A pergunta é: você crê ou você não crê? Você crê?
Se você crê, tem. Se não crê, não tem. Mas o cristianismo é maravilhoso, porque não obriga você, não discute com você. Ele aceita aquilo que você quer ser, embora seja errado, e Deus é que vai tratar com você. Mas o cristianismo não quer trazer ninguém na marra. O cristianismo é uma conquista do amor. Quando alguém é conquistado pelo amor de Cristo, então, aí sim. A proposta do Evangelho é esta: nos crucificar com Cristo, para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. O Evangelho salva o pecador pela substituição da sua vida pecadora. A nossa vida, com sua natureza caída e pecaminosa, foi crucificada com Cristo. Agora Cristo, com a sua vida santa e perfeita, vive no lugar da vida que perdemos na cruz. Cristo nos substituiu fisicamente na cruz, mas espiritualmente morremos com Ele. E hoje Cristo nos substitui dentro de nós mesmos, não fisicamente, mas espiritualmente, porque agora é não mais eu, mas Cristo em mim. Ele vive em nós como um ser espiritual, real e pessoal. Se você ainda não recebeu o Evangelho e deseja recebê-lo, ore assim: creio e confesso que sou uma pessoa crucificada com Cristo e agora Cristo vive em mim. Cristo é o Evangelho em mim. O Evangelho não é sobre moralidade, religião ou boas obras. É sobre a vida que é gerada em nós. É sobre ser gerado novamente em Cristo. Quem gera com o Evangelho também cuida, corrige, acompanha e sofre junto. Admoestai-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. É o versículo 16. Paulo não chama a imitação de si mesmo na carne, mas da vida crucificada que ele vive. Seu modelo é Cristo. Por essa razão, vos enviei Timóteo, que é meu filho amado espiritualmente e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. A vida de Paulo era coerente com a mensagem da cruz. Ele envia Timóteo para mostrar na prática o Evangelho vivido. Timóteo vai reforçar esse padrão. Nossos caminhos precisam estar alinhados com a cruz, não apenas o que cremos, mas como vivemos. Então, tanto aquilo que nós falamos tem que estar alinhado com a cruz de Cristo, como a maneira como nós vivemos também. O Evangelho da cruz não é apenas uma mensagem, mas um estilo de vida. Os caminhos em Cristo que Paulo chamou. Então, irmãos, o Evangelho não é apenas uma mensagem, é um estilo de vida. O Evangelho envolve vida compartilhada, caminhos em Cristo, não só teoria.
O evangelho vivido com coerência fala mais alto do que 1000 sermões. A cruz molda não só o que pregamos, mas também o que vivemos e como vivemos. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Versículo 18. O orgulho é um sinal de vida na carne, de ego reinando. Quando a cruz é deixada de lado, o ego assume. Deixou a cruz de lado, o ego assume. Onde há orgulho, falta a cruz. Onde há a cruz, ego crucificado. O crucificado é humilde, reconhece limites e depende de Deus. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Paulo era um homem cristocêntrico. Ele estava sempre buscando a vontade de Deus, era dependente. Ele diz: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Até para visitar alguém tem que ser se o Senhor quiser. Se Ele não quiser, eu não vou. Então conhecerei não as palavras, mas o poder dos que andam ensoberbecidos. Versículo 19. Orgulho espiritual mostra que a cruz foi deixada de lado. Paulo confronta o orgulho com autoridade espiritual, não arrogância. Autoridade espiritual é uma coisa, arrogância é outra. Paulo confronta o orgulho com autoridade espiritual, não com arrogância. Porque se fosse com arrogância, ele estava sendo igual. O evangelho é poder de Deus, e esse poder se manifesta em humildade e transformação. Onde a cruz, não há espaço para o ego estufado. Aquele ego estufado, insuportável, aquela coisa terrível. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Versículo 20. A partir do momento que crer a sua morte com Cristo, então, ao invés de apenas falar do Evangelho, você será uma carta viva de Cristo, visível e transformada. Você sabia? Não tem ninguém neutro, não. Quem está olhando para você, está lendo, está percebendo. Você é uma carta. E o que está escrito aí, hein? O mundo sabe ler. Não se trata apenas do que você ensina com palavras, mas do que você revela com a vida. O reino de Deus é uma realidade vivida, não apenas teorizada. Esse poder é o poder da cruz, da ressurreição, da vida nova, que é a vida de Cristo. Você está disposto a deixar de viver um evangelho apenas falado, para viver um evangelho encarnado, Cristo em você? Não basta pregar Cristo crucificado. Não. É necessário viver como um crucificado, com Cristo. Não basta falar da nova vida, é preciso andar em nova vida, em novidade de vida. O reino de Deus não é teoria, o reino de Deus não é aparência. O reino de Deus é poder, o poder da vida de Cristo em nós. O reino de Deus não se prova com retórica, mas com transformação, fruto da cruz, a morte
operando em nós e a vida de Cristo operando e se manifestando em nós. O poder da cruz transforma, cura relacionamentos, sustenta vidas. Esse poder não vem de discursos, mas da presença de Cristo em nós. O poder do reino se vê em frutos visíveis: mansidão, obediência, amor, transformação, e por aí vai. Você manifesta este poder? Que preferis? Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Versículo 21. Paulo prefere vir com mansidão, mas está disposto a exercer autoridade espiritual se necessário. A correção sempre visa a restauração. Como reagimos à correção? Como você reage quando você é corrigido? Você reage com orgulho ou com coração crucificado? Paulo não deseja corrigir com dureza, mas com o Espírito de Cristo, amor e mansidão. Há momentos de corrigir, sim, de puxar a orelha, mas sempre com o tom da cruz, nunca da carne. Como você reage à correção? Com orgulho ferido ou com coração crucificado? Vou terminar aqui levantando algumas questões, só para pensar. Você tem vivido a cruz ou apenas falado dela? Pense nisto. Você corrige os outros com o Espírito de Cristo ou em justiça própria? Você permite que outros te corrijam? Seu coração está ensinável? Você tem anunciado o Evangelho para que pessoas sejam geradas em Cristo? Nossas admoestações precisam mostrar o caráter de Cristo, amoroso, firme, mas sempre cheio de graça e poder. Qual evangelho você está vivendo? Você já creu sua morte com Cristo na cruz? Você já creu sua morte com Cristo na cruz? Cristo está vivendo em você com poder, com santidade, com verdade? Porque se Cristo vive em você, Ele vive com poder. Ele vive com santidade, com misericórdia e amor. Ele vive do jeito que Ele é. Você já foi gerado pelo Evangelho? Você já nasceu de novo? O Evangelho não é apenas o que eu prego. É Cristo vivo em mim, vivendo sua vida justa e santa. Já não é mais sobre mim. É Cristo em mim.